Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai conhecer sobre o budismo e um cara que foi o responsável por ter feito com que o budismo chegasse no mundo inteiro. Então hoje a gente vai falar sobre o budismo, tanto a parte histórica, o Buda histórico, quanto algumas concepções da filosofia, tradição, da religião, e por isso a gente vai colocar na descrição desse vídeo aqui algumas indicações de livros, alguns links que você pode acessar da Amazon, e comprando por esse link você ainda ajuda o canal. Mas além disso, tem alguns recados aqui que a gente pouco dá, que é a nossa página no Instagram, @oficialcdh. Lá a gente posta, além de conteúdos exclusivos para as redes sociais, a gente também posta algumas novidades que acontecem no canal, projetos específicos, lançamento de cursos ou coisas do tipo. Então segue a gente lá também, @oficialcdh. Vale lembrar que se você não tá ligado aqui muito no canal, não acompanha tanto o canal, toda quarta-feira tem live. E a gente faz live tanto com convidados quanto eu e o Léo. Fiquem atentos porque tem convidados muito bacanas que a gente já gravou e ainda vai gravar toda quarta-feira, geralmente às 8 horas da noite. Bom, aquele que conhecemos popularmente como Buda foi um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que decidiu buscar a iluminação trilhando o caminho do meio, entre a riqueza e a miséria, através de reflexões e inspirações a respeito do sofrimento humano. Após sua morte, aos 80 anos de idade, a comunidade que ele fundou lentamente evoluiu para um movimento religioso que foi finalmente estabelecido como religião estatal na Índia, na época do Império Ashoka, durante o século III a.C. Seu pai se chamava Suddhodana e ele liderava a cidade indiana de Kapilavastu. A sua mãe, que se chamava Maya, teria concebido o Siddhartha de uma forma divina. Um sonho a alertou de sua gravidez quando um elefante branco com 6 marfins apareceu para ela e se dissolveu em seu corpo. E como era a tradição, Maya deixou o palácio em Kapilavastu e deu à luz na casa de seus pais em Lumbini, que é no atual Nepal, em datas que divergem segundo as diferentes tradições. Então a gente tem a cronologia longa do Sri Lanka, em que diz que isso teria acontecido em 624 a.C. Tem também a cronologia longa corrigida, que diz que foi em 566 a.C., e a cronologia curta da Índia, que diz que isso aconteceu em 448 a.C. Isso significa que são essas datas as possíveis que Buda teria nascido. Porém, um sacerdote antecipou o destino da criança. Ele se tornaria um monarca poderoso ou um Buda, que é um iluminado. Seu pai, então, com medo de que ele abandonasse a família, suas posses, decidiu que faria o possível para que Siddhartha só experienciasse os prazeres da vida, mantendo seu filho meio que trancado ali dentro do palácio. Sua mãe acabou morrendo assim que Siddhartha nasceu, então ele foi criado por Mahaprajapati, que é sua tia mais nova. E o menino era cercado por luxos extremos, para distraí-lo das questões espirituais. A estrutura indiana social ela era dividida em castas, e não era diferente com Siddhartha. Ele nasceu como um Kshatriya, que é a casta dos governantes, dos guerreiros, e o clã dele era o clã dos Shakyas, nascendo dentro da família dos Gautama. Por isso que a gente chama ele de Siddhartha Gautama, e ele também era conhecido como Shakyamuni, ou seja, o sábio do clã dos Shakyas. Quando tinha 16 anos, ele se casou com sua prima Yashodhara e aos 29 tiveram um único filho, Rahula. Foi após o nascimento dele que o seu chamado começou. Ouvindo uma música sobre as maravilhas do mundo, ele decidiu que queria ver o que tinha fora dos muros do palácio. Seu pai então preparou o reino ali de forma que Siddhartha só pudesse ver as coisas agradáveis. Ele então partiu para a cidade numa carruagem guiada por Shana. E no meio de tanta beleza, eles avistaram algo que só os dois percebiam. Um homem velho revelando a Siddhartha as consequências do envelhecimento. Quando o príncipe perguntou sobre essa pessoa, Shana respondeu que envelhecimento era algo que acontecia com todos os seres. E o mesmo aconteceu nos outros 3 dias que Siddhartha e Shana saíram, resultando no chamado As 4 Visões. A segunda visão foi de uma pessoa que sofria de uma doença. Mais uma vez o príncipe ficou surpreso com a visão e Shana explicou que todos os seres estão sujeitos a doenças e dores, e isso perturbou ainda mais a mente do príncipe. A terceira visão era de um corpo morto. Como antes, Shana explicou
que a morte é um destino inevitável que acontece a todos. Depois de ver essas 3 visões, Siddhartha ficou perturbado e triste com os sofrimentos que devem ser enfrentados na vida. Até que se deparou com a 4ª visão, um asceta dedicado a encontrar a causa do sofrimento humano, e essa visão deu esperança de que ele também fosse libertado desses sofrimentos. Bem, movido por tudo que ele experimentou, ele decidiu deixar o palácio para viver como um asceta, abandonando seu filho recém-nascido e sua esposa. Todos no palácio dormiam e, apesar de querer segurar o filho antes de partir, ele não queria acordar Yasodhara. Ele viajou até o rio Anômia com seu cocheiro Shana. Quando chegaram ali no rio, eles se separaram e Siddhartha entregou suas joias, roupas reais e cortou o cabelo, representando sua renúncia. Dali, ele viajou para a floresta e vestiu roupas simples de monge. Siddhartha praticou yoga sob a direção de 2 dos principais mestres da época, mas não alcançou os resultados que ele esperava e deixou os mestres. E aí ele acabou se juntando com 5 seguidores. Por um período de 6 anos, Siddhartha tentou alcançar seus objetivos por meio de um ascetismo extremo, meditando e fazendo jejuns intensos. E aí ele percebeu que o extremismo não é o melhor caminho para alcançar os resultados que procurava. Depois de finalmente comer e tomar banho, Siddhartha se sentou sobre uma árvore e começou a meditar. Nesse momento, um demônio chamado Mara começou ali um processo de tentação com ele, seduzindo-o com visões de belas mulheres. No fim das contas, Mara foi derrotada e Siddhartha finalmente alcançou a iluminação e ficou conhecido como Buda. Esse momento em particular é frequentemente representado nas artes, seja em pintura, em estátuas. Buda está sentado em meditação com uma mão no colo e a outra pendente em um gesto conhecido como testemunha da terra, que representa a estabilidade e a persistência no caminho ao estar sujeito às tentações. Buda fez seu primeiro sermão no Parque dos Veados, lá em Sarnath, que inclusive eu e o Bruno estivemos lá. Esse é um ponto-chave na tradição budista, conhecido como o momento em que Buda pôs em movimento a roda da lei, em que ele ensinou o Dharma. Buda explicou o caminho do meio entre o asceticismo e uma vida de luxo, a impessoabilidade de todos os seres e as 4 nobres verdades. E as 4 nobres verdades são: o sofrimento é inevitável na vida humana, o sofrimento surge devido ao apego, o sofrimento cessa com a realização do nirvana e o caminho óctuplo nos encaminha ao nirvana. Nirvana é o processo e o resultado de extinguir-se, acalmar-se, nos livrando de ilusões, ganância e ódio. E aí com isso a gente experiencia as coisas como elas realmente são. Estamos despertos e não estamos mais sujeitos ao ciclo de morte e de renascimento. É mais um estado de vacuidade ou de vaziedade do que uma tomada de consciência. Já o caminho óctuplo é uma roda com 8 caminhos que nos levam ao fim do sofrimento. Esses caminhos são visão correta, intenção correta, fala correta, ações corretas, ocupação correta, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Outros ensinamentos são a não violência, a compaixão e a percepção de que todos os seres humanos são os principais responsáveis pelo seu destino e que nenhuma força sobrenatural, nenhum ritual da magia ou deuses podem ser responsabilizados por nossas ações. E ainda que era impossível o conhecimento humano chegar a respostas definitivas sobre a existência de deuses e divindades e que não existem motivos suficientes para afirmar e nem para negar a existência deles. Aparentemente, nem mesmo para especular sobre o assunto, pois o nosso foco são nossas ações no presente. Ele considerou que os vários ritos e cerimônias védicas da época eram inúteis e abusivas. Também era contra o sistema de castas indianos, porque ele enfatizava que as pessoas eram iguais. Os primeiros discípulos de Buda se uniram a ele nessa época, e a comunidade monástica budista, conhecida como Sangha, foi estabelecida. Sariputra e Madhyalayana foram os 2 primeiros discípulos dele. Mahakasyapa também foi um discípulo importante que convocou o primeiro conselho budista após a morte dele. Buda chegou a reencontrar seus pais e seu filho, que se juntaram à Sangha junto com outros membros do clã Shakya. O Pali, outro discípulo de Buda, juntou-se à Sangha por volta dessa época. E aqui cabe um adendo, ele era um Shakya também e foi considerado o monge mais competente em questões de disciplina. A
Sananda, que é um primo de Buda, também se tornou monge. Ele acompanhou Buda durante o último estágio de sua vida e o convenceu a admitir mulheres na Sangha, estabelecendo assim a Bhikkhuni Sangha, a comunidade monástica budista feminina. Além deles, alguns reis e governantes também seguiram Buda. Aos 80 anos, depois de 45 anos de iluminação, ele avaliou seus atos e ele percebeu que era o momento de deixar essa vida. Ele viajou de volta à cidade onde ele foi criado e no caminho aceitou uma refeição que o fez sofrer uma forte diarreia, que pode ter sido causada por carne ou por cogumelos estragados. Ele acabou ficando muito doente. E aí ele escolheu um lugar entre duas árvores e se deitou sobre seu lado direito, uma posição conhecida como postura de leão, que é o tal do Buda deitado, e se preparou para o Parinirvana, o Nirvana pós-morte. Suas últimas palavras lembravam a todos as verdades essenciais. Tudo é impermanente e busque a libertação. Seu corpo foi cremado e a comunidade, a Sangha, continuou até expandir seus ensinamentos bastante. Após sua morte, seus discípulos trabalharam duro para disseminar seus ensinamentos. O primeiro concílio foi realizado por Mahakasyapa, Ananda e Upali, os discípulos mais próximos de Buda. Como resultado, os ensinamentos foram codificados e escritos, ficando conhecidos como sutras. O segundo concílio teve o objetivo de acabar com questões que estavam dividindo a comunidade. Ela foi realizada 100 anos depois do primeiro. Foi quando houve a primeira grande divisão budista em dois grupos. Um dos grupos eram os denominados anciões, os Shtaviras, que se consideravam os mantenedores dos ensinamentos originais de Buda e eram mais rígidos nas interpretações. Existia uma grande comunidade, que era a Mahasangha, com uma interpretação mais liberal da palavra de Buda, pois eles acreditavam que essas eram as intenções originais do Buda. Mais tarde, esses dois grupos deram origem às duas principais tradições do budismo: Theravada, que significa algo como da maneira dos anciãos, e Mahayana, que é o grande veículo. Essas tradições, mais a tradição Vajrayana, que seria algo como o veículo de diamante, foram identificadas como os 3 giros da roda. Lembra que Buda deu início ao giro da roda? Então essas 3 tradições seriam identificadas depois como os 3 giros dessa roda. O primeiro giro da roda foi o Theravada, que é a mais antiga e ortodoxa das escolas budistas. Ela é a forma predominante hoje de budismo em Myanmar, antiga Birmânia, no Camboja, no Laos, no Sri Lanka e na Tailândia. Ela é caracterizada por uma forte divisão entre monges e os praticantes leigos. Os monges meditam, estudam e ensinam, trabalhando pela iluminação individual, enquanto os leigos, nessa tradição, seguem os 5 preceitos básicos: abster-se de prejudicar os seres vivos, de roubar, de má conduta sexual, de mentiras, fofocas e de intoxicação. E aí eles dão esmolas, fazem doações, cantos e orações, mas eles são muito distintos dos monges. O segundo giro da roda foi o Mahayana, que é um movimento de diversos ensinamentos sistematizados por Nagarjuna. Ele segue a estrutura básica do Theravada, mas a diferença entre monges e praticantes leigos não é tão clara, porque todos os seres podem se tornar igualmente iluminados, porque todos os seres contêm a semente do estado de Buda, ou seja, a natureza de Buda. A origem do Mahayana é de em torno de 100 a.C. no norte da Índia e na Caxemira, e depois ela se espalha para o leste e em algumas áreas do sudeste da Ásia. As escolas budistas da China, da Coreia, do Tibete e do Japão pertencem à tradição Mahayana. Como essa tradição é um apanhado de escolas budistas, vamos apresentar algumas delas. O budismo terra pura, ele é presente fortemente na China e no Japão, e ele vem do termo terra de Buda, que descreve a ideia de que quando os seres se tornam iluminados, eles não desaparecem, mas eles permanecem aqui para ajudar os outros. Há 5 Budas transcendentais, ou os 5 Dhyani. O Buda branco no centro, ou Vairochana, o Buda verde, ou Amoghasiddhi, ao norte, o Buda vermelho, o Amitabha, que fica a oeste, ao sul fica o Buda amarelo, que é o Ratnasambhavana, e o Buda azul, que fica ao leste, que é o Akshobhya. Essas áreas do cosmos, elas eram traçadas em mandalas. Nessa escola, o adepto que tiver a fé verdadeira no Buda da luz infinita, o Amitabha, alcançaria a terra pura. Tem também o Zen budismo. A palavra Zen, ou Chan, na China, significa meditação. Esse movimento é composto de várias técnicas religiosas específicas e é um termo genérico para várias escolas Zen, tanto na China, no Vietnã
e na Coreia, como também no Japão. Como, por exemplo, a Rinzai, o Soto, o Baku e Fuke. Sua principal prática é a meditação sentada, chamada de Zazen, e os koans, ou enigmas, que seriam breves histórias ou diálogos que são usados como foco principal de meditação. Os Zen possuem certa austeridade e técnicas de ensino mais severa. Para quem conhece a Monja Coen, aqui do YouTube, ou das postagens que ela faz, ou de entrevistas, ela é dessa tradição. O Tendai já foi uma das principais escolas do budismo japonês. Os seus ensinamentos eles foram adaptados dos ensinamentos de uma seita chinesa chamada Tiantai, com uma versão simplificada e uniforme do budismo, onde a melhor e mais rápida maneira de alcançar a iluminação é através de um ritual que somente os sacerdotes e os iniciados tinham acesso. Ao mesmo tempo, os ensinamentos do Sutra de Lótus permitiam muitas maneiras diferentes de alcançar a iluminação. Tem também a escola Nichiren Shu, que baseia sua prática num mantra, que é chamado de Daimoku, que é o Namo Myoho Rei Genkyo, que é o título do Sutra Lotus e condensa todos os 28 capítulos deste, que é o mais importante sutra de todos. Houve muitas divisões nessa seita em específico. Uma das mais bem-sucedidas é a Soka Gakkai Internacional, que evoluiu para o terceiro maior partido político do Japão. Os budistas Mahayana trabalham em prol de todos que sinceramente buscam a iluminação, sejam monges ou leigos. Portanto, compaixão e sabedoria são valores extremamente importantes. O ideal de Bodhisattva, aquele que se ilumina mas permanece no auxílio à humanidade, tem sua importância em várias escolas. A iluminação é frequentemente vista como uma meta e não como um passo em um processo maior. E como a gente disse, tem ainda o terceiro giro da roda, que é o Vajrayana, uma extensão do budismo Mahayana, também conhecido como budismo tântrico ou esotérico, apesar de alguns estudiosos dizerem que não tem nada a ver. Os praticantes buscam se tornar bodhisattvas, tendo como ponto de partida sua natureza inata de Buda. Empregando técnicas tântricas, o praticante trabalha para atingir o vazio da mente iluminada e purificar todas as percepções para que possam ver a verdade suprema. Essa escola tende a se debruçar nos mitos complexos e vivenciá-los em forma de rituais e práticas. Os monges que ensinam sobre o Dharma, que são os ensinamentos de Buda, podem receber o título de Lama. O Dalai Lama é a manifestação do Bodhisattva da compaixão na Terra para certas linhas dessa tradição. Aqui, o papel do mestre tem um foco particular, que usa diferentes ferramentas, inclusive técnicas de respiração e muitas formas de exercício de yoga a fim de ajudar os discípulos a obter a iluminação. Eles também usam mandalas para facilitar diferentes práticas meditativas. Essa escola acredita que alcançar a iluminação pelos métodos tradicionais requer muito tempo, até mesmo muitas vidas, enquanto que os métodos usados por eles podem proporcionar o mesmo resultado em apenas uma vida. E claro que a gente não pode falar de budismo sem pelo menos citar o grande imperador Ashoka. Ele viveu de 304 a 232 a.C. e foi o terceiro governante do Império Mauryan indiano, o maior de todos os tempos na Índia e um dos maiores impérios do mundo na época. Ele se tornou um modelo de realeza para a tradição budista. Inicialmente governado com muita crueldade após um massacre horrível em uma das guerras que empreendeu, a Guerra de Kalinga, emitiu um decreto expressando seu pesar pelo sofrimento infligido e assegurando que renunciaria à guerra e adotaria a propagação do Dharma, e transformou o budismo em uma religião estatal. Em seus decretos, ele ainda fala sobre liberdade e tolerância religiosa, instrui seus funcionários a ajudar pobres e idosos, estabelece instalações médicas, obediência aos pais, respeito pelos idosos, generosidade para todos os sacerdotes e ordens ascéticas, independente da crença, ordena plantar árvores frutíferas e também cavar poços ao longo das estradas para que os viajantes possam se beneficiar deles. Ashoka apoiou as comunidades budistas, estabeleceu muitos locais de peregrinação budista, além da adoração à árvore Bodhi, sobre a qual Buda alcançou a iluminação. Ele também teve um papel central na organização do Terceiro Conselho Budista e enviou missionários budistas para muitas regiões dentro e fora do Império, como na Grécia, no Egito. Foi graças a Ashoka e aos missionários dele que o budismo primitivo chegou ao Sri Lanka e se desenvolveu como a linha do Theravada. Com o tempo,
o budismo praticamente desapareceu da Índia, sendo suplantado pelo que a gente conhece hoje como o hinduísmo. E foi graças a esse amplo apoio e às missões de Ashoka que a religião budista continuou ativa. Dá uma olhada nesse mapa que mostra a expansão do budismo pela Ásia. As histórias do Ashoka propagando o budismo, distribuindo riqueza, construindo mosteiros, patrocinando festivais e cuidando da paz e da prosperidade serviram como modelo inspirador de um governante justo e tolerante que influenciou os monarcas desde o Sri Lanka até o Japão. E como nos ensina Shakyamuni, para nosso sofrimento ser extinto, precisamos ter comportamentos corretos e meditar para experimentar a compreensão profunda e libertadora sobre a natureza da realidade e sobre si mesmo. Bem, terminamos aqui o nosso vídeo sobre o budismo. A gente ainda vai fazer algum vídeo sobre o Ashoka um dia para contar um pouco da história de vida dele, do quanto ele foi importante para o budismo. E diz aí, Brunão. E você, já experimentou meditar para entrar em contato consigo mesmo, para ver a verdade de si mesmo e assim ver a verdade no mundo aqui fora também? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.